Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar aí sobre o tema crise da democracia no Brasil. Estamos em crise? Como é que estamos aí de democracia nesses últimos anos? Acabamos de realizar aí eleições, o segundo turno. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Cláudio Pereira de Souza Neto, que é advogado e especialista na área. Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço pelo convite. Cláudio, primeiro vamos falar, você especialista no assunto, você escreveu aqui um livro, eu estou aqui com o seu livro aqui, Crise da Democracia no Brasil. Por que esse título, né? E por que falar sobre crise da democracia no Brasil nesse momento? Assim? Contextualiza para a gente, por favor. Bom, Luciano, na verdade, a crise da democracia é um problema brasileiro, mas é um problema de todo mundo. Em vários países do mundo tem se assistido uma degradação progressiva das instituições democráticas. Países como os próprios Estados Unidos, sob o governo Trump, mas não só, a Hungria, a Polônia, há elementos de degradação do sistema democrático que se verificam, inclusive, em países como a Índia, como a Rússia. Então, e também no Brasil. Né? Também no Brasil, a democracia brasileira vem se enfraquecendo desde aqueles acontecimentos que deram lugar em junho de 2013, aquela grande explosão social, depois o impeachment, por razões absolutamente duvidosas, no governo Temer, o incremento da participação de militares no exercício do poder, a eleição de Bolsonaro, um candidato que sempre revelou desapreço pelo regime democrático, disse em diversas ocasiões que, se pudesse, daria um golpe de Estado, e isso se verificou, se confirmou ao longo dos primeiros 2 anos de governo, em diversas oportunidades. O presidente da República foi a manifestações em que se pedia a decretação de um novo AI-5. Então, há no Brasil e no mundo, essa crise da democracia, que se caracteriza pelo assédio a órgãos e instituições dotados de autonomia, como são as cortes constitucionais, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, mas não só. No caso brasileiro, tem se verificado um assédio inapropriado a instituições como a Receita Federal, COAF, IBAMA, FUNAI e uma série de outras instituições que devem implementar políticas de Estado. Então, muitas vezes, o que se verifica é uma interferência indevida por parte da chefia do Executivo Federal. No Brasil, a imprensa tem resistido livre, mas é fato que várias e recorrentes ameaças têm se repetido, né? E é o que também se verifica em outros países do mundo. Mas, no caso brasileiro, a democracia tem demonstrado capacidade de resistência. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional têm imposto limites ao governo federal, sempre que o governo federal atua de maneira abusiva, arbitrária, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal têm imposto limites. E a própria população, agora, nas eleições municipais, demonstrou que aqui no Brasil, talvez, essa onda autoritária já esteja no momento de ser superada. Né? O eleitor demonstrou nessas eleições efetivo compromisso democrático. Pois é, uma pergunta que eu te faço é o seguinte: a crise da democracia é um momento de você testar as instituições, né? E a gente está tendo aí, nos últimos tempos, um conflito entre executivo, judiciário, legislativo. As instituições do nosso país, elas estão sendo testadas e elas estão passando nesse teste? Me parece que elas estejam passando nesse teste. As instituições não fazem oposição ao governo federal, mas todas as iniciativas do governo que são desprovidas de razoabilidade encontraram um obstáculo intransponível, tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal. Veja, por exemplo, o caso do armamento. A legislação brasileira prevê que a posse
e o porte de armas só deve ser concedido ao cidadão quando se comprovar a efetiva necessidade. Se não há efetiva necessidade, não se autoriza o cidadão a possuir a arma em casa ou a portar a arma na rua. O governo federal procurou editar decretos em que o governo desviava dessa exigência legal, permitindo a entrega de armas de forma generalizada para a população brasileira. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional impediram que esse propósito se efetivasse. O Senado Federal aprovou um decreto legislativo suspendendo a execução dos decretos do Executivo e a matéria, no dia da votação da matéria na Câmara de Deputados, o próprio governo federal promoveu a revogação dos decretos. Nesse mesmo dia, a matéria também seria examinada pelo Supremo Tribunal Federal e havia a perspectiva de o Supremo também suspender a eficácia desses decretos. Portanto, o governo federal, o Executivo Federal, teve que retroceder e acabou produzindo a sua revogação. Estou mencionando um caso, mas que era um caso da maior importância, né? O armamento generalizado da população tendia a produzir resultados catastróficos. Havia grande preocupação, por exemplo, do incremento da violência doméstica. Eu fico pensando uma população armada, nesse ambiente de pandemia, as pessoas confinadas em casa, a tragédia nacional que não poderia ter sido se esses decretos tivessem permanecido em vigor. Portanto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm, de fato, coibido os excessos do governo federal, coibido as iniciativas arbitrárias oriundas do governo federal. Não só arbitrárias, mas também irracionais. Porque uma outra característica desta crise da democracia é o desapreço pelo conhecimento científico, o desapreço pela verdade, tanto assim que já se diz que vivemos uma era de pós-verdade. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional têm garantido com que as iniciativas governamentais contrárias à ciência não prosperem. Não é? É o caso, por exemplo, daquela tentativa do governo Bolsonaro de criar uma campanha no início da pandemia do coronavírus, intitulada O Brasil Não Pode Parar. Era uma cópia da campanha de Milão, Milão Não Pode Parar, que se mostrou catastrófica, porque foi por conta exatamente desta campanha que a epidemia se mostrou especialmente grave na cidade de Milão. Supremo Tribunal Federal, verificando a irracionalidade da iniciativa governamental, a sua desconformidade com as recomendações da ciência, da Organização Mundial da Saúde, determinou a sua suspensão. Então, sob o meu ponto de vista, as instituições têm funcionado a despeito do assédio permanente do governo federal. Pois é, e a gente teve eleições, e um dos mais atingidos nessas últimas eleições municipais foi o próprio governo Bolsonaro, né? Em termos aí, parece que a população quer políticos, aquela história da velha política, por exemplo, parece que foi um pouco rejeitada, a nova política nas eleições, a velha política. Muita gente votou nessas eleições em políticos profissionais, pessoas que já têm um histórico de atuação na política brasileira. O governo apoiou várias capitais, a princípio aí, venceu em pouquíssimos lugares. Como é que você vê a reação da população nas eleições de 2020? Era uma reação esperada, sobretudo considerando a forma como o governo Bolsonaro atuou frente à pandemia do coronavírus, que foi o mesmo problema que impediu a reeleição de Trump, né? A forma como Trump atuou frente à pandemia do coronavírus. Os Estados Unidos
é o país em que o enfrentamento da pandemia produziu piores resultados. Né? É o país com maior número de mortos, seguido apenas pelo Brasil. E foram governos que priorizaram os negócios em detrimento das vidas humanas. E foram governos que negaram a ciência e se orientaram por teorias da conspiração, por preconceitos ideológicos infundados, e isto se deu em prejuízo da saúde e das vidas da população. Era natural que a população reagisse. E essa escolha de políticos profissionais também é esperada. Há um discurso recorrente de que temos que inovar na esfera política, afastar os políticos profissionais e colocar novas pessoas. A renovação é absolutamente imprescindível. A renovação tem que ocorrer, mas o exercício de determinadas funções públicas demanda, sobretudo, experiência. Né? Então, gerir a reação do país a uma pandemia, como é a pandemia do coronavírus, demanda experiência. Gerir a economia nacional no momento de crise, de grave crise econômica, demanda experiência. Quem não tem experiência não tem condições de superar o desafio. Não tem porque não foi testado. Ocasionalmente, alguém experiente poderá se mostrar eficaz na prática, mas isso é uma aposta no escuro. É uma aposta com as nossas vidas, com a nossa saúde, com nossos empregos, com os nossos negócios. Então, me parece absolutamente compreensível que a população, tendo em vista a gravidade da crise hoje vivenciada, tenha optado por políticos mais experientes. A renovação na política é imprescindível, mas ela sempre tem que se dar de uma tal maneira que possamos também aproveitar a vantagem associada ao desempenho de funções públicas por um longo período de tempo, que é experiência para solucionar problemas difíceis. Se a gente for fazer um exercício, ir lá nas redes sociais da Presidência da República, você vê milhares de pessoas compactuando com vários tipos de discurso. O último discurso que a gente tem ali é a discussão do voto impresso. Né? O presidente está pedindo o voto impresso para que haja conferência, e você vê lá nas redes sociais dele várias pessoas concordando. Né? Existe aí um grupo que apoia, né, a política, de uma maneira geral, inclusive para a Covid, do atual governo. Que a gente fala que é um grupo aí em torno, que não passa aí dos 20 e poucos %, chega no máximo a 30%. Como é que você vê, né, esse apoio nesse momento e o quanto que isso pesa ou não nessa chamada aí crise da democracia? Ele foi eleito pelo voto do povo. Né? Na minha opinião, uma das decisões mais infelizes de toda a história do nosso povo. Né? Porque nós elegemos, em 2018, um candidato que era ostensivo na negação da democracia, era ostensivo na negação dos direitos humanos. Um candidato que falava em guerra civil, que matasse 30 mil pessoas. Um candidato homofóbico, um candidato que não respeita os outros. Um candidato realmente que pretendia que o nosso país voltasse a ser o que era na década de 60 e 70. Ele disse isso. Né? Um candidato que dizia que o seu propósito era destruir, não construir. Portanto, me parece uma decisão absolutamente infeliz do nosso povo. Mas
veja, a minha leitura da eleição de 2018 foi a de que, na verdade, o povo não aprovou o programa do Bolsonaro. O povo votou como se negasse a política. O mesmo voto que aqui no passado, no Rio de Janeiro, por exemplo, houve a eleição houve a candidatura do macaco Tião, que era um macaco, um chimpanzé do zoológico municipal. Ele era muito ativo e interagia muito intensamente com o público, e o Caceta e Planeta lançou a candidatura do macaco Tião. E naquela época o voto era um voto em cédula. Era voto, você escrevia a sua opção numa cédula, depositava na urna, não era o voto eletrônico. E o macaco Tião foi o terceiro com melhor votação. Então, me parece que a eleição de Bolsonaro não teve como significado a aprovação do seu programa autoritário. Teve como significado um ato de negação da política, um ato de vingança do povo em relação à política e os políticos. Mas isso tem prazo, obviamente, tem prazo de validade, porque a política é fundamental para prover soluções para os nossos problemas do dia a dia. É fundamental para a educação, para a saúde, para o emprego, para a segurança pública. E, portanto, o protesto ocorre num dado momento da história nacional. Mas, em seguida, o povo já começa a tomar decisões políticas mais orientadas para a solução dos seus problemas concretos. Então, me parece que foi isso. Em 2018, o povo se manifestou no sentido de criticar com máxima intensidade o sistema político, e isso está muito associado à própria espetacularização dos processos criminais que se assistiu nos anos anteriores, os quais conduziram à condenação diversos políticos. Então, a eleição de Bolsonaro foi como que um grito de negação, de crítica intensa à política e aos políticos. E agora o povo já vai vendo que está na hora de votar tendo em vista a promoção dos seus interesses mais concretos, do trabalho, do emprego, da renda, da escola, da saúde. Então, acho que deveremos já viver um novo momento na eleição seguinte. Quanto que a pandemia escancarou essa crise da democracia, na sua avaliação? Escancarou porque um dos elementos da crise é a negação da ciência. Políticos que se orientam por teorias conspiratórias. Isso tanto aqui como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, Obama se elegeu sustentando criando dúvidas a respeito da nacionalidade do então presidente Obama. O Trump liderou uma campanha para que Obama apresentasse a sua certidão de nascimento. Ok? Teoria da conspiração, de que ele, na verdade, seria islâmico, teria nascido em outro país e governaria os Estados Unidos em desconformidade com os valores e os interesses dos norte-americanos. Aqui no Brasil, a teoria da conspiração foi a do kit gay, né? Que o Bolsonaro chegava a sustentar que o governo pretenderia distribuir uma mamadeira com formato fálico para as crianças. Fake news, nos dois casos, norte-americano e brasileiro. Portanto, o nosso ambiente é um ambiente dominado eleitoral, político-eleitoral, dominado pela fake news, dominado por teorias da conspiração. É um ambiente de pós-verdade. E isso que valeu para a eleição tem servido para Bolsonaro orientar a sua ação administrativa. Portanto,
o governante se negava a seguir a orientação dos médicos, né? Fazia campanha para cloroquina, foi até apelidado de Capitão Cloroquina. Ele rejeitava as orientações da Organização Mundial de Saúde. Nisso também, se aproximando do presidente Trump, que chegou a romper com a Organização Mundial de Saúde, organização multilateral, organização cuja orientação resulta de decisões colegiadas tomadas por médicos, por cientistas. Bolsonaro rejeitou a orientação dos cientistas brasileiros. Não foi capaz de manter um médico à frente do Ministério da Saúde. Os dois médicos que ocuparam o ministério não conseguiram permanecer no cargo, dada a incompatibilidade entre a ciência e a orientação que Bolsonaro queria dar. Portanto, a pandemia do coronavírus evidenciou a total irracionalidade do governo. E isto foi feito em detrimento da nossa saúde. Isso é muito sério, e o povo tem se dado conta disso, né? Como termos um presidente da República que prefere acreditar em memes de internet, que se dá o direito de achar que pode prescrever medicamento para a população em detrimento de quem estudou, de quem foi à universidade estudar medicina, de quem pesquisou as pandemias e esse tipo particular de doença. A população, efetivamente, não está de acordo com isso, e a derrota de Bolsonaro nessa eleição municipal tem, em grande parte, esse significado. Agora, falando em fake news, o quanto que elas minam as democracias no mundo, de uma maneira geral, e a importância de se combatê-las aí nesse momento? Elas minam. Agora, é importante compreender que essa crise da democracia não decorre apenas das fake news. Decorre da própria forma de organização da comunicação na internet. Veja, as redes sociais têm como objetivo central produzir o maior engajamento possível dos usuários. O que significa engajamento? Permanência interagindo na rede, postando e repostando notícias, curtindo notícias, comentando postagens. O propósito da rede social é fazer com que o usuário permaneça o maior tempo possível interagindo no ambiente digital. E, para isso, entrega ao usuário notícias com as quais o usuário concorda. Portanto, há uma tendência na internet de formação de bolhas de identidade. Você só recebe postagens com as quais você concorda, que você curtiu, porque você curtiu anteriormente postagens semelhantes. Então, o sistema só te entrega aquela mesma orientação. Então, há a tendência de formação de grupo, de bolhas de identidade, que conduz à fragmentação da esfera pública. A esfera pública é um espaço em que deve se dar a troca de argumentos e contra-argumentos. Deve se dar a interação entre quem pensa diferente. Mas esse mecanismo de funcionamento das redes sociais, esses algoritmos que governam esse funcionamento, fazem com que se formem essas bolhas de identidade. Mas pior, já se verificou que aquelas postagens que produzem maior engajamento são justamente postagens dotadas de maior carga dramática, como costuma ser o caso das fake news. Então, é mais provável que o usuário reaja às fake news
comentando, repostando, curtindo, que reaja a um comentário mais analítico a respeito de um fato político, a respeito de um fato social. Portanto, as redes sociais, com o propósito de maximizar o engajamento dos usuários, acabam fazendo com que ele seja exposto às fake news. Então, temos um problema, que é um problema de direito, às vezes um problema até penal, né, que está associado à elaboração de notícias falsas, ao emprego de robôs, no sentido de disseminá-las mais rapidamente nas redes sociais, mas há também um problema associado à própria estruturação das redes sociais. E esse é um problema que precisa ser debatido, inclusive na esfera internacional. As redes sociais, elas são controladas por empresas americanas. Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Netflix, Amazon, são empresas americanas. Então, tem estruturado contemporaneamente o espaço público são empresas privadas, e empresas privadas de um único país. Por isso, há uma grande pressão hoje pelo estabelecimento de uma regulação internacional, multilateral da internet, que se dê com a participação de inúmeros países. A minha percepção pessoal é de que, se isso não ocorre, a tendência é de fragmentação da rede mundial de computadores, de balcanização. Veja que a China já tem uma internet independente, a Rússia já tem a capacidade de desconectar totalmente a sua rede da rede mundial de computadores. E essa será a tendência mundial, porque se consideramos, por exemplo, que as redes sociais têm desempenhado um papel cada vez mais significativo nas eleições, é temerário permitir que o controle das redes seja feito por empresas privadas, sobretudo por empresas privadas estrangeiras. O espaço público é um bem público e deve ser conduzido em conformidade com o interesse público. Portanto, a minha percepção é de que os próximos anos darão lugar a um amplo debate internacional a respeito da regulação da internet. Tá certo. Cláudio Pereira de Souza Neto, muito obrigado pela sua participação. Cláudio Pereira de Souza Neto, que escreveu aqui esse livro, A Crise da Democracia no Brasil, está fazendo aqui análise com a gente se é ou não crise da democracia, quais são as consequências. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Luciano, eu que agradeço pelo convite. É uma grande satisfação conversar sobre o tema com você e com o seu público. Muito obrigado. Obrigado a você. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos aí da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.